Prazer tê-lo aqui pela segunda vez. Espero que você venha sempre. Irmãos, esse último cântico que nós acabamos de entoar, ele fala sobre a redenção. Cristo nos redimiu. Nós temos um dos símbolos do nosso país, o Cristo Redentor. Mas eu creio, toda vez que eu vejo aquela imagem do Cristo Redentor, na televisão ou em qualquer outro meio, eu fico me perguntando quantas pessoas, quantos habitantes do Rio de Janeiro, por exemplo, sabem o que significa Cristo como o Redentor. A palavra Redentor, quando usada no Novo Testamento, ela está dentro de um contexto de escravidão. Era muito comum você caminhar por uma praça pública, na época do Império Romano, e você vê sendo realizado um verdadeiro mercado de escravos. Assim como nós temos uma feira aqui aos domingos pela manhã, você teria talvez um local aqui, nessa praça aqui ao lado, uma série de escravos acorrentados e os seus proprietários, os seus donos, fazendo comércio de escravos, vendendo escravos uns para os outros. E naquela época não existia o escravo somente dos negros. Havia escravo de brancos, havia escravo de negros, havia escravo de qualquer tipo de pele. O problema não era o tipo de pele ou a cor da pele. Quando Paulo usa a expressão redenção, quando Cristo é o nosso Redentor, está sendo muito claro para os ouvintes da época. Cristo é aquele que vem nos comprar do mercado de escravos. Nós, cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo hoje, nós éramos escravos do nosso próprio pecado. E o escravo não faz aquilo que ele bem entende. O escravo faz aquilo que o seu senhor quer que ele faça. Nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do mundo, e nós éramos escravos principalmente do nosso próprio pecado. Quando Cristo opera esta obra maravilhosa de salvação, esse infinito amor que Ele vem atrás de nós, pela sua graça Ele nos escolhe, Ele nos tira de um mundo perdido, de uma humanidade perdida, completamente escravizada. Ele coloca uma nova vida em nós. Foi, eu acho que, o primeiro cântico que nós cantamos, ele nos regenera para uma nova vida. O Espírito Santo faz nascer um novo ser em nós. Então, Cristo nos redime, Ele nos tira do mercado de escravos. Agora, nós não somos mais escravo daquele Senhor. Nós somos agora escravos de Cristo. Nós somos libertos do mundo, nós somos libertos de Satanás, nós somos libertos do nosso próprio pecado, para sermos escravos daquele Senhor amoroso, daquele Senhor fiel, daquele Senhor que, como um pastor, como nós cantamos, que sobe montanhas e anda pelos vales e vai buscar a ovelha que estava perdida. Eu e você somos alvos deste amor de Deus. Um dos cânticos, se não me engano, o segundo cântico, diz que nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, um povo escolhido, uma propriedade peculiar. Mas para quê, meus irmãos? Por que Deus nos chamou? Por que Deus nos santifica? Por que Deus nos regenerou? Por que Deus nos prepara dia após dia, semana após semana, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos salvou? Esse cântico está baseado no Salmo 96, que diz que nós anunciamos as virtudes do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Eu quero que você entenda, nós não somos chamados para ficarmos sentados tão somente. Nós não somos santificados para nós mesmos. Nós somos chamados, regenerados, santificados
pelo próprio Senhor, para proclamarmos as virtudes dele para todas as nações. Ou seja, se eu, como crente, eu não tiver uma visão missionária na minha mente, o meu evangelho não está completo. O meu evangelho só se torna completo quando eu tenho entendimento de que eu fui chamado para transformar a sociedade ao meu redor. Eu fui chamado para as nações. Eu fui chamado para glorificar a Deus no meio dos povos, no meio das gentes, no meio das pessoas para as quais eu sou chamado, através do meu trabalho, através da minha família, através dos relacionamentos sociais. Você não trabalha para si mesmo, você não estuda para si mesmo, você não se diverte para si mesmo, você não tem a sua vida para si mesmo, você é escravo de Cristo Jesus. Você agora tem um outro Senhor, bem diferente do mundo, de Satanás e do seu próprio egoísmo, do seu próprio coração pecaminoso. Agora você tem um Senhor fiel, um Senhor bondoso, amoroso, gracioso, que quer o teu bem, que quer a tua alegria, que quer a tua felicidade, mas ainda assim, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta semana eu tive a grata notícia de que Dona Olga e a sua filha Paula, que estiveram até pouco tempo aqui conosco, vão fazer profissão de fé agora no final do ano, na Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Fiquei muito feliz com isso, né? Elas começaram aqui essa jornada com alguns trabalhos que nós tivemos aqui na igreja. Elas foram acolhidas pela igreja aqui do Jardim Fortaleza e elas permaneceram crentes, estão agora lá na Praia Grande, em comunhão com a igreja da Praia Grande e vão fazer profissão de fé agora no final do ano. Eu fiquei muito feliz com isso. Dona Olga, eu tenho contato com ela mais vezes. Inclusive, eu apresentei ela a uma igreja virtual, a Igreja Presbiteriana do Uruguai. Ela agora participa de alguns cultos na Igreja Presbiteriana do Uruguai pela internet. A internet é uma bênção, né, irmãos? A internet pode ser uma maldição, pode ser uma pedra de tropeço na sua vida, mas a internet, sabendo usá-la como todas as coisas que Deus, através dos homens, cria, ela pode ser um grande instrumento de bênção. E Dona Olga tem participado de cultos na sua língua, né, o espanhol, na Igreja Presbiteriana do Uruguai, que ela nem conhecia. No Uruguai, ela não conhecia a Igreja Presbiteriana. E agora ela conhece aqui no Brasil, Igrejas Presbiterianas do Uruguai. Temos aqui também, visitando-nos pela primeira vez, o Carlos Eduardo, a Tamires. É Tamires assim que fala mesmo? E a Maiara, outra Maiara? Não, é Nayara, né? Maiara, sejam muito bem-vindos aqui, viu? Deus os abençoe grandemente. Quando a gente estava cantando um dos hinos que fala assim, querido irmão, eu preciso muito de você, você é importante para mim, eu te amo, aquela coisa tal. A gente, às vezes, está acostumado em algumas igrejas em que o líder do louvor fala assim, fala para o teu irmão do lado que você o ama. Né? Fala para ele, paz do Senhor. Né? Esse tipo de coisa. Eu já participei muito de culto assim. Eu não sou muito assim, contra totalmente isso, mas o verdadeiro amor, meus irmãos, nós não demonstramos aqui no culto, quando nós cumprimentamos o irmão, eu te amo em Jesus, mas quando durante a semana você ora pelo teu irmão, ou quando você se preocupa com o seu irmão, ou quando você vai visitar um irmão que você sabe que está passando com alguma necessidade, aí sim, nós praticamos o verdadeiro amor cristão. Nós não precisamos necessariamente, durante o culto, falar para o irmão do lado, paz do Senhor, eu te amo em Jesus Cristo, mas demonstrar na nossa vida. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós estamos retomando a sequência das pregações em Atos capítulo 21, a partir do verso 17 ao 26. Se você é bem atento e prestou atenção na liturgia, nos textos que o César leu, e no próprio texto que nós vamos ler agora, você vai falar assim, o Pedro vai repetir uma pregação que ele fez há 15 dias atrás. Vou não.
Aquela de 15 dias atrás foi uma grande introdução, na verdade, a essa última parte do livro de Atos. Se você se lembra, eu fiz uma série de comparativos, eu fiz, na verdade, uma pregação de estudo literário no livro de Atos. Por que Lucas, o evangelista, está nos apresentando esses capítulos daqui para frente? Ele tem um grande propósito. Nós mostramos algumas coisas lá há 15 dias atrás, principalmente porque o tema ali era você olhar a Jerusalém celestial, a Jerusalém terreal, ou a Jerusalém terrena, mas olhar sempre para a Jerusalém celestial. Era isso que movia o apóstolo Paulo a fazer esta viagem, a chegar em Jerusalém. Porque ele, sabendo das dificuldades, sabendo até de uma possível morte em Jerusalém, ele vai para a grande cidade de Jerusalém. Eu vou ler, então, do verso 17 ao verso 26 do capítulo 21. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Pedro, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Oremos, irmão. Pai, nesta hora pedimos a direção do Teu Santo Espírito para nos guiar à Tua palavra, à verdade do Teu Evangelho. Eu peço que a Tua bênção esteja sobre a vida, a mente e o coração de cada irmão e irmã que entrou aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo esteja preparando os nossos corações para recebermos a Tua palavra, sermos edificados por ela, sermos encorajados, animados, exortados, corrigidos, mas, acima de tudo, ó Deus, glorifiquemos o Teu nome por meio da Tua palavra. Ó Deus, abençoa as famílias da Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os casais, abençoa, Senhor Deus, para que o coração do marido se volte ao coração da sua esposa, o coração da esposa se volte ao coração do marido, que o coração dos pais se tornem aos seus filhos, e o coração dos filhos sejam obedientes aos seus pais. Ó Deus, abençoa as nossas casas, com toda a sorte de provisão espiritual da Tua parte, ó Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus que nos abençoa, que nos enriquece, que tem transformado a nossa vida ao longo de muitos anos, que o Senhor tem nos dado esperança, alegria e vigor espiritual. É nesta hora, Deus, que nós entregamos
essa parte do culto tão importante para as nossas vidas nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante difícil de ser interpretado. E eu explico por quê. Paulo faz um resumo, ou Lucas faz um resumo aqui, de algumas práticas que eram comuns à época, de alguns rituais que aconteciam no Templo de Jerusalém. E por ele fazer um resumo, nós não sabemos exatamente tudo o que acontece nos meandros, nos detalhes. Lucas está fazendo um resumo para mostrar algumas coisas para nós, mas ele deixa de dar outros detalhes que nos deixam com algumas dúvidas. Há alguns teólogos, por exemplo, que dizem que Paulo não deveria ter ido para Jerusalém, porque Paulo já havia sido advertido, nós já pregamos sobre isso, 3 vezes, que ele ia ter dificuldades em Jerusalém. Então, alguns há que defendem que Paulo estava desobedecendo uma orientação do Espírito Santo e indo a Jerusalém quando ele não deveria ir a Jerusalém. Esses que têm essa postura, eles principalmente se baseiam no seguinte aspecto. Paulo, no final desse texto, ele está dentro de uma situação difícil. Por quê? Há uma luta entre aqueles judeus de origem grega e os judeus da gema, o judeu da Palestina, o judeu roxo, o judeu de Jerusalém. Há uma dificuldade entre essas duas facções dentro do cristianismo mesmo. Dentro da igreja cristã, há tensões por causa daquela mudança de paradigma, de você conhecer uma cultura judaica, uma cultura que tinha aspectos sociais e religiosos misturados. E, de repente, quando você se torna cristão, você se torna livre. Livre daquelas práticas judaicas, livre de alguns costumes judaicos, como, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão não era mais necessária. Portanto, há uma tensão ali. Quando Paulo está diante dessa tensão, ele é levado a um momento onde ele tem que oferecer um sacrifício no templo, diante de muitos judeus que ainda não haviam crido em Cristo Jesus. Portanto, esses autores dizem assim, olha, Paulo, ele esteve a ponto de sacrificar o evangelho que ele mesmo pregava, porque ele não obedeceu à voz do Espírito. Essa é uma posição, até certo ponto, válida. Mas eu creio que Paulo não errou. Eu sou por parte daqueles outros, a maioria dos outros teólogos que dizem, não, Paulo não errou. Paulo sabia das dificuldades, ele sabia das lutas que enfrentaria, mas ele está com o alvo de unificar a igreja do Senhor Jesus Cristo e criar unidade nessa igreja. Então, Paulo ele não está desobedecendo, ele está sofrendo as consequências das atitudes, da viagem que ele vai fazer, mas o Senhor mesmo demonstra a sua misericórdia na vida de Paulo, porque o livra da morte. Ele não morre em Jerusalém. Ele não morre aqui por volta do ano 54 da nossa era. Paulo vai morrer muitos anos depois. Ele ainda vai caminhar muito, ele vai até Roma. Talvez ele chegue até Espanha. Quando César leu o texto, ou quando Paulo escreve a carta aos Romanos, um pouquinho antes de fazer essa viagem, ele está preocupado, tanto é que ele pede aos irmãos de Roma, orem por mim. Eu estou para oferecer, levar uma oferta de gratidão de todos os gentios por onde eu tenho passado para os pobres de Jerusalém. Mas eu não sei como eles vão encarar essa oferta. Eu não sei como eles vão me receber. Por isso, Paulo está bastante preocupado em ir a Jerusalém, por isso eu não creio que ele está desobedecendo à voz do Espírito, muito pelo contrário. Ele está fazendo o caminho que o seu próprio Senhor Jesus Cristo fez. E Jesus tinha certeza que morreria ali em Jerusalém na sua última semana de vida. Ele sabia, mas ele foi para entregar a sua vida pela igreja que somos nós. Paulo, como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele está seguindo os mesmos passos do apóstolo.
Por isso Lucas faz aqueles vários paralelos, mostrando que realmente Paulo seguia nos passos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto aqui, meus irmãos, é a grande alegria que acontece na igreja de Jerusalém quando Paulo chega com a sua comitiva missionária. Você vê isso no verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. É interessante que nesse texto, você não vê Lucas falando a respeito da oferta. Nós vamos saber a respeito disso, porque Lucas vai falar disso lá no capítulo 24. E porque você sabe do contexto, inclusive, eu fiz questão que o César lesse o capítulo 15 de Romanos, para nós entendermos o que estava acontecendo em volta de tudo isso. Há uma oferta sendo levada. Então, aqueles irmãos de Jerusalém ficam muito felizes, porque a cidade de Jerusalém passava por muitas provações financeiras. Havia muitos pobres entre a igreja do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Mas os irmãos receberam Paulo e a sua comitiva com muita alegria. Entenda que esse primeiro encontro é um encontro informal. Não é um encontro formal, não é uma reunião de líderes para prestação de relatórios. Há um encontro informal, por enquanto. Tanto é que no verso 18, diz assim, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, ela defende até hoje que os papas atuais, eles fazem parte de uma antiga linhagem papal que começa com Pedro. E para eles, Pedro foi o primeiro papa em Roma. Mas veja que a principal centro do cristianismo até agora é Jerusalém, não é Roma. Esse centro está se deslocando de Jerusalém para Antioquia, na Síria, fora da Palestina. Mas ainda o grande líder da igreja não é Pedro, e nem João. Os dois não estão em Jerusalém. Provavelmente estão em viagens missionárias no norte da Ásia. É Tiago, o grande líder da igreja de Jerusalém. Tanto é que a comitiva é recebida pelo Tiago e todos os presbíteros. Isso é muito importante para nós presbiterianos. É mais uma confirmação de que as escrituras do Novo Testamento corroboram que o sistema presbiteriano é o sistema mais bíblico de governo. Quem governa a igreja são presbíteros. Veja que nós temos apóstolo aqui, o próprio Tiago, o próprio Paulo. Não é uma igreja dirigida por apóstolos, é uma igreja dirigida por apóstolos e presbíteros. Com a morte dos apóstolos no final do primeiro século, por volta do ano 98, 100, quando João provavelmente morre, que é o último apóstolo, você só tem a liderança por parte de presbíteros. E é uma liderança com não só um único presbítero, mas um conjunto de presbíteros. Você nunca tem uma pessoa só governando a igreja. Portanto, o estilo de governo episcopal, que faz parte, por exemplo, as igrejas católicas, as igrejas metodistas, as igrejas pentecostais, na sua grande maioria, elas não têm fundamento no Novo Testamento. Você não vê um governo episcopal no Novo Testamento. E nem as congregacionais, como a própria igreja congregacional, como a própria igreja Congregação Cristã no Brasil, que é um ramo pentecostal diferente, e as próprias igrejas batistas. Não é essa forma de governo congregacional. Você não tem uma congregação definindo os rumos da igreja. O que você tem são presbíteros eleitos pela igreja, governando a igreja. Nesse momento, junto com apóstolos. Isso é muito claro no texto. No verso 19, diz que, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Aqui eu vejo a humildade do apóstolo Paulo.
Ele poderia ter chegado e feito um relatório da seguinte forma: olha quantas coisas eu fiz. E ele realmente fez muita coisa. Mas não é isso que ele fala. Ele fala: olha o que Deus fez por meu intermédio. E é assim como que nós, crentes reformados, precisamos entender toda a nossa vida, meus irmãos. É Deus que faz as coisas por nosso intermédio. Se Deus te deu um emprego importante, se Deus te deu uma função social importante, se Deus te deu uma capacidade de liderar pessoas, se Deus está te usando de alguma forma para abençoar pessoas, é Deus que está fazendo na sua vida. Isso é o que nós chamamos da soberania absoluta de Deus. Deus usa as nossas vidas para os seus propósitos. E Paulo tem isso muito, muito claro na sua mente, por isso ele diz: o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, ou por meu ministério. No verso 20, nós temos a reação ao relatório de Paulo. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram. Meus irmãos, aqui nessa expressão, o verbo grego, ele indica não simplesmente glória a Deus e acabou. Não foi assim. Eles ficaram dando glórias a Deus por muito tempo. Eles ficaram aqui talvez muitos minutos, se alegrando, glorificando a Deus, exaltando a Deus por causa daquele relatório. O verbo aqui ele tem um sentido de continuidade. Não foi simplesmente um ato isolado, glória a Deus e ficamos contentes e acabou. Houve uma grande alegria, uma grande reação aqui por parte dos líderes da igreja, vendo aquilo que Deus fazia em lugares longínquos de Jerusalém. Esse é um outro ensino para as nossas vidas. Você, por exemplo, tem, às vezes, quando você toma conhecimento de relatórios missionários, daquilo que Deus tem feito em outros lugares do Brasil ou do mundo, você tem se alegrado com isso? Alegra o teu coração quando você tem essas notícias daquilo que Deus faz em outras localidades? Ou o que Deus tem feito na vida de pessoas que talvez você está há muito tempo sem ver? Mas era essa a alegria que aqueles irmãos tinham. Alegria no espírito de ver o que Deus estava fazendo, salvando vidas longe de Jerusalém. Mas aqui começa um problema. E Tiago e os seus companheiros vão relatar o problema para Paulo. Está na metade do verso 20. Diz assim: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Haviam muitos judeus que tinham abraçado o cristianismo, muitos. Talvez dezenas de milhares aqui seja uma hipérbole, uma figura hiperbólica, um estilo de literário de Lucas, que é muito comum também, porque você não tinha também uma população de Jerusalém tão grande assim, talvez 200 mil habitantes no máximo, na época. Mas o que Lucas está querendo nos mostrar é, muitos judeus haviam aceito o evangelho, e muitos eram zelosos da lei. Você já ouviu falar em zelotes no Novo Testamento? Os zelotes eram um partido político-religioso dentro da mistura que havia em Israel. E eles eram realmente muito zelosos da lei. Mas eles eram as pessoas assim, que nós poderíamos chamar hoje os fanáticos religiosos. Eles eram tão zelosos da lei, tão zelosos, que eles eram capazes de matar alguém por causa da lei. Eles, normalmente, os zelotes, eles se reuniam para fazer revoluções, pequenos motins. Vez ou outra, eles se levantavam contra Roma, e Roma vinha e matavam a todos. Esses eram os zelotes. Era um partido dentro de todos aqueles judeus. Os zelosos da lei, você pode então ver pelo lado positivo, alguém que está levando a lei em consideração, que tem zelo pela palavra de Deus, isso é bom, mas por outro lado, pode levar para um outro lado, que é o lado do fanatismo cego, a religiosidade cega,
que quer fazer com que os outros aceitem o que você crê de qualquer jeito, a tal ponto que eu tenha que matar alguém. Isso é o que a gente vê, por exemplo, hoje no extremismo muçulmano espalhado por toda a parte do mundo, que você vê nos noticiários vez ou outra. O problema ainda se agrava, porque no verso 21, eles vão aumentar esse relatório. Olha o que eles dizem. Eles foram informados, esses judeus zelosos da lei, a teu respeito, que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Aqui Paulo começa a receber o seu grande problema. Olha, Paulo, eles estão falando muitas inverdades daquilo que você tem feito lá fora, no exterior. Na verdade, Paulo não falava nada contra Moisés e contra a lei. Você tem visto as pregações que eu tenho feito já há quase 2 anos, você não vê em nenhum momento Paulo falando contra a lei, contra Moisés. O que Paulo fala é que o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele liberta o ser humano de ter que seguir a lei para ser salvo. Você não precisa observar a lei para ser salvo. Você vai valorizar a lei depois que você recebe a salvação em Cristo Jesus. Essa é uma questão tão importante para aquela época, tão importante, que até hoje, muitos cristãos ainda não entenderam esse aspecto essencial do Evangelho. Se você, por exemplo, procura se justificar na lei, se você procura ser uma pessoa boazinha, uma pessoa religiosa, se você procura ser uma pessoa reta, uma pessoa que cumpre a lei dos crentes, muitas vezes conhecida em algumas regiões do nosso país, para que com isso você agrade a Deus e você consiga o favor de Deus, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele diz para mim e para você, você não consegue cumprir a lei. Você não atinge o padrão da lei. Você não consegue ser bonzinho e reto. Você não consegue ter uma vida coerente com a lei a tal ponto de agradar a Deus e ser justificado diante de Deus. Você não consegue. O Evangelho, num primeiro momento, ele te mata. Porque ele fala assim, olha, pela lei, você está morto. Você está condenado. Você não tem como agradar a Deus buscando justificar-se na lei. E nem se auto-justificar. Porque algumas pessoas ainda pensam da seguinte forma, olha, tá certo, eu não consigo cumprir toda a lei, mas eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu até pago os meus impostos direitinho. Eu trabalho toda semana, olha, eu cumpro o meu horário de trabalho, eu sou até um bom funcionário, eu sou um bom pai de família, eu sou presente, eu não sou adúltero, eu cuido da minha esposa, eu sou até um pai que cuida dos filhos, eu estou preocupado com a educação dos meus filhos. Você não acha que com isso eu conquistaria o favor de Deus? Será que com todas essas coisas eu não alcanço a justificação diante de Deus? E eu vou dizer para você mais uma vez aquilo que o Evangelho nos diz. Não. Redondamente não. Porque por mais que você seja essa pessoa exemplar, que não é nada mais do que obrigação do que todo ser humano, não é nenhum mérito seu, por mais que você seja essa pessoa maravilhosa aos seus próprios olhos, mesmo assim, aos olhos de Deus, você é um grande pecador. E se você fizer uma avaliação muito criteriosa pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus no seu coração, você vai ver muita sujeira dentro do seu coração. Você vai ver orgulho, você vai ver egoísmo, você vai ver muitas vezes uma autojustificação exacerbada, você achar que é melhor do que os outros. Quantas coisas dessas nós temos no nosso coração, meus irmãos? Nós temos uma tendência religiosa maligna de separar alguns pecados de outros. Por exemplo,
Se entrasse um homossexual declarado, aquelas famosas bichonas aqui, e você olhasse para ele e falasse assim, olha, que pecador miserável. É verdade, ele é um pecador miserável. Mas, às vezes, nós cometemos pecados espirituais sutis, dentro do nosso coração, que ninguém vê. E nós achamos que o pecado do homossexual é pior do que esse pecado do egoísmo do meu coração. Mas não é o que a Bíblia me ensina. Quando você fofoca, quando você fala mal de alguém, assim, na surdina, né? Você só falou mal de um para outro. Você está cometendo um pecado tão grave quanto o do homossexual que entrou aqui, o hipotético. Quando você é orgulhoso, quando você briga com alguém porque você é orgulhoso, ou você é um grande egoísta, você está cometendo um pecado tão grave quanto o da adolescente que fica grávida antes do tempo. Mas nós temos a tendência de separar pecados sociais de pecados espirituais. Os pecados sociais, esses são graves. A menina ficou grávida na igreja, coitado. Porque não tem jeito de esconder, né? A barriga cresce. E todo mundo cai de pau em cima da adolescente tadinha. Eu não estou dizendo que não é pecado. Eu não estou falando que não tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Mas e aquele líder espiritual, às vezes até o pastor ou o presbítero da igreja, que é um crápula, que é um camarada desonesto nos seus negócios, que é um cara que trai a mulher de forma sutil que ninguém fica sabendo, que acessa pornografia nas madrugadas e que ninguém fica sabendo. Você acha que ele é pior ou melhor do que adolescente grávida? Nós nos achamos muito bons, meus irmãos, e isso é o pior que nós poderíamos ter. Nós não somos nada bons. Nada bons. Naquele tempo, como hoje, haviam muitos judeus que achavam que eram bons o suficientes para não precisarem de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos desesperadamente carentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Se não fora a graça do Senhor Jesus Cristo, você nem aqui estaria sentado. Se não fora a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nem vivo nós estaríamos. É tudo graça e misericórdia da parte de Deus que se revela a nós, que nos dá o privilégio de termos a sua palavra revelada em nossas mãos, diante dos nossos olhos. É a palavra de Deus espiritualmente que invade a minha mente e o meu coração e que me transforma e que me traz aqui como um pecador arrependido que todos nós somos. É esse evangelho que muitos judeus daquela época ainda não haviam entendido. Paulo, quando pregava esse evangelho no exterior de Israel, ele não falava para as pessoas que a circuncisão não valia nada. Ele só dizia para elas, olha, não adianta você ser circunciso, não adianta você bater no peito e falar, eu sou filho de Abraão, e você não ter os seus pecados lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta você falar que você é um seguidor de Moisés, que você é um seguidor das práticas religiosas do templo, e você não ser uma pessoa realmente resgatada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas era disso que Paulo era acusado pelos religiosos da época. Meu irmão, eu tenho falado isso ao longo de muitos anos. Cuidado com religião. A religião é o caminho mais curto para te levar para o inferno. É o caminho mais certeiro para te levar para o inferno. Porque a religião, ela engana o camarada. O camarada frequenta a igreja domingo após domingo, senta no banco, lustra o banco. Ele até aceita as verdades que são anunciadas aqui do púlpito,
mas a vida do camarada não muda 1 centímetro, 1 milímetro. O seu coração não ama o Senhor Jesus Cristo. Essa religião, seja ela presbiteriana, batista, metodista, pentecostal, anglicana, católica, espírita, seja lá o que você imaginar, ela vai te levar para o inferno. Quem nos salva é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E só. Era isso que Paulo tinha entendido. E era isso que muitos zelosos da lei, judeus, não haviam entendido. Muito bem. Aí a pergunta, no verso 22, é: que se há de fazer, então? O que a gente vai fazer, Paulo? Os caras estão com raiva de você. A hora que se reunir realmente a turma toda aqui, os judeuzões, os religiosos, talvez eles te matem, como mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. Certamente saberão da tua chegada. Não tem como te esconder. Ele estava no 2º dia ali só. Mas numa cidade de 200 mil pessoas, onde o movimento religioso é intenso, eles vão saber que você está aqui, Paulo. O que fazer? Aí vem uma estratégia que os líderes da igreja apresentam para Paulo. E aí é a questão que muitos teólogos falam assim: olha, essa é uma estratégia perigosa. Por quê? Vejam a partir do verso 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Faz o seguinte, Paulo. Estão aqui entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Esse voto aqui é o voto do Nazireu, que eu já tive outras oportunidades aqui de explicar. Aquele voto de rapar a cabeça, que levava cerca de 30 dias. Esses 4 camaradas provavelmente eram de Jerusalém, eles não eram estrangeiros. Mas eles estavam no processo de voto. No final do processo, eles tinham que fazer uns rituais de purificação e apresentar um sacrifício no último dia. Prestem bem atenção nisso. Então, a proposta dos líderes foi: Paulo, olha, então esses 4 caras aqui, eles estão nesse processo. O que você vai fazer? Verso 24. Toma-os, purifica-te com eles. Ou seja, participa dos rituais de purificação, que eram normalmente com água, muito parecido com os nossos batismos cristãos de hoje. Faça um processo desse de purificação, para que todos os judeus vejam que você está participando da religião deles. E faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. Por quê? No final desse processo, desse voto de Nazireu, os camaradas tinham que não só rapar a cabeça, eles tinham que apresentar sacrifícios no templo. E isso custava dinheiro. E normalmente eram judeus mais de posse, que piedosamente ajudavam esses irmãos mais pobres a cumprirem o voto final. Como Paulo vinha com muitas ofertas, Paulo provavelmente tinha uma quantidade de ofertas ainda muito grande nas mãos, ele falou assim: olha, você usa uma parte da oferta e compra e ajuda-os a cumprirem os seus votos. Ou seja, vai lá, compra a ovelhinha, compra o animalzinho que vai ser sacrificado no último dia no templo. Por isso que ele está falando: faze as despesas por eles, ajuda-os. Porque os judeus, vendo isso, vão falar assim: olha aí, Paulo é um judeu como nós. Paulo é dos nossos, ele é tão religioso quanto nós não precisamos persegui-lo. Vai vendo a estratégia. E saberão, olha, veja o final do verso 24. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Então, aquilo que eles estão falando contra você, eles vão saber, não é verdade. Pelo contrário, olha lá o final do verso. E que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Eu quero que você vá agora, por enquanto, comigo, para 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Do verso 19 em diante. É importante que você veja esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, ou aos corintianos, que é quando a gente brinca, né? E está dizendo a partir do verso 19: porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. À primeira vista você fala que, mas livre, escravo de quê? Precisa entender o que é isso. Ele vai explicar. Verso 20. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo, ele sabia que ele estava livre da lei. Ele não precisava viver como um judeu debaixo da lei. Ele era livre pelo Evangelho. Ele admirava a lei, ele cumpria a lei, mas a partir do momento que ele creu no Evangelho, não para se justificar na lei. Como é que eu aplico isso hoje, aos nossos dias? Você quer ver? Eu tenho muitos irmãos nas igrejas pentecostais, amados, queridos, eu os amo e os admiro, não tenho nenhum problema com eles. Em algumas dessas igrejas, tenho irmãos valiosíssimos, queridos meus, amigos meus, que, por exemplo, eles creem que as mulheres têm que usar véu quando oram, e se separam as mulheres dos homens. Eu não vejo isso no meu Novo Testamento como uma obrigação para a igreja atual. Isso era uma questão cultural da época do apóstolo Paulo, porque ele se baseia em Coríntios para defender essa prática de hoje. Eu não tenho problema nenhum, eu não vou ficar criando confusão com os meus irmãos da congregação cristã, brigando com eles por causa do uso do véu. Eu me faço como se fosse um da congregação e os respeito. É claro, se algum dia alguém me perguntar, eu vou explicar, irmão, não tem muito sentido essa prática de vocês. Mas também não é pecaminoso, vocês não estão pecando com isso. Por exemplo, nós temos alguns irmãos da Assembleia de Deus, principalmente longe de São Paulo, que as mulheres usam só vestidos, só saias e compridas. E elas não cortam o cabelo, e elas não passam maquiagem nenhuma. Eu não vou criar problema com nenhuma daquelas irmãs, elas estão fazendo aquilo porque elas creem que com aquilo estão agradando a Deus. Eu não vou criar problema com elas. Mas se alguém da Assembleia de Deus me perguntar, eu vou falar, minha irmã, não tem sentido isso no Novo Testamento. As irmãs não têm necessidade de ficar com o cabelo até as pernas. E literalmente nas pernas, né? Não há necessidade disso. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Nós somos livres, o Evangelho nos libertou, mas não é para que eu me sinta melhor do que os meus irmãos que ainda não entenderam totalmente o Evangelho. Não é para que eu me julgue superior a eles. Muito pelo contrário, eu estou buscando a união dos irmãos, mesmo os irmãos sendo diferentes de mim. Na medida do possível, vou instruí-los naquilo que eu entendo como a doutrina correta do Novo Testamento. Mas não vou arrumar briga com eles, não vou criar confusão com eles, vou tratá-los com a maior deferência, com o maior amor. Era isso que Paulo fazia. Se eu entrar numa igreja que divide os homens das mulheres, é claro que eu não vou criar confusão e vou sentar lá no meio das mulheres. Vou sentar do lado dos homens, sem problema algum. Isso não me faz mais ou menos crente. Então, a minha liberdade em Cristo não pode servir de motivo para que eu me glorie sobre os meus irmãos. Paulo considerava os judeus mais religiosos como os irmãos fracos na fé, porque não tinham ainda compreendido todo o Evangelho. Como que o Evangelho liberta o ser humano? Como o Evangelho realmente nos livra dessas amarras sociais e religiosas? Não que o Evangelho não traga integridade moral, espiritual, ética. Não, o Evangelho traz todas essas coisas. Mas eu preciso diferenciar o que é cultura do que é realmente cristianismo, Evangelho, ética cristã. Algumas dessas coisas, elas parecem que são muito parecidas, mas não são iguais. Era isso que Paulo está explicando. Mas ele continua no verso 21.
Aos sem lei, ou seja, aqueles que não têm lei nenhuma, como os gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Paulo não está contra a lei. Ele não está falando assim, olha, eu não preciso mais da lei para nada, eu estou sem lei com Deus. Não, ele nunca fala isso. Ele não abandona a lei. Ele só sabe que não é justificado pela lei. Mas ele ama a lei de Deus. E tanto é que ele continua. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, Paulo vai visitar uma comunidade gentílica, e, por exemplo, os judeus não comem carne de porco até o dia de hoje. O judeu ortodoxo não come, assim como os muçulmanos também não comem. Aí você, por exemplo, você vai na festa de um parente seu, e você não come carne de porco, vamos supor. Aí eles estão lá fazendo uma feijoada. Muita carne de porco lá. O que você vai fazer? Eu não como carne de porco porque a minha religião não permite. Quando você está fazendo isso, você está criando barreira. E tola, barreira boba. Vai lá e come a feijoada com os camaradas. Como se você fosse um apreciador de carne de porco. Era isso que Paulo estava fazendo. Eu vivo com os gentios como se eu fosse um gentio. Você não tem que ser um ET, um cara completamente diferente. Questão de roupa é outra coisa, meu irmão. Eu acabei de falar, eu não sou contra os irmãos que vestem uma roupa mais sóbria, mais culturalmente ligada a uma determinada igreja. Eu vindo para cá, antes de chegar aqui, 6h30, eu fico maravilhado quando eu vejo aqueles irmãos pentecostais, com todos de paletó e gravata, todos, né, de paletó e gravata, as irmãs bem vestidas, com aqueles vestidos longos, carregando os seus instrumentos de música. Eu acho bonito, eu prefiro ver aquilo do que ver bêbado caindo pelas ruas. Ou ver mulher pelada pela rua, eu prefiro ver aquilo. É lindo, eu acho maravilhoso. Mas eu não tenho que necessariamente me vestir diferente para ser um crente diferente, melhor do que os outros. Nós temos que ter um tipo de roupa que nos iguala uns aos outros. É claro, uma roupa que não cause indecência, que não cause escândalo a ninguém. Por isso que pastor presbiteriano nunca fica medindo barra de saia das irmãs que entram na igreja. Pastor presbiteriano não faz isso. Mas eu já vi muito pastor que fica medindo. Irmã, só 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, tem que medir. Tá, irmã, passou do limite, não dá. E a liberdade cristã? As irmãs são sábias a tal ponto de saberem como se vestir, de tal forma que fiquem belas, bonitas, agradáveis, principalmente para os seus maridos, sejam apreciadas pela sociedade, ninguém vai vir aqui vestido como um mulambo, mas com roupas normais, com roupas que ficam iguais a todo mundo. Eu não preciso me vestir como um ET, como uma pessoa fora do comum, para me mostrar mais ou menos crente do que outros. Não tem necessidade disso. Nós não precisamos vir todos. Eu e o César viemos hoje de terno meio escuro, né, César? Mas se eu quisesse vir com terno branco, eu vinha também. Não tem problema. Não tem que vestir tudo terno preto, não. Aliás, até acho que terno, com o calor que vai começar a fazer daqui para frente, é uma coisa meio até incultural, num país tropical como o nosso. Isso aqui foi feito por anglo-saxões, por europeus que passam frio. Isso aqui é bom para o europeu, mas para o brasileiro, no verão, não tem sentido. Eu posso estar bem vestido sem necessariamente vestir um terno e uma gravata. Era isso que Paulo estava falando. Mas ele continua. Verso 22. Eu fiz-me fraco para com os fracos. Quem eram esses fracos? Os judeus. Com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui é o cerne da questão. Paulo, ele está preocupado com o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que tira as pessoas das trevas, o Evangelho que tira as pessoas da ignorância, em todas as áreas, a ignorância intelectual, a ignorância cultural, a ignorância espiritual, a ignorância ética, todas as áreas.
Era esse evangelho que ele queria, de qualquer forma, pregar para as pessoas. É essa a nossa postura como igreja do Jardim Fortaleza. Temos esta convicção de que a coisa mais importante para nós é pregarmos o evangelho, é vivermos o evangelho, é anunciarmos o evangelho. Eu preciso, sim, me identificar com aquele meu vizinho barulhento, chato, que me acorda de madrugada. De alguma forma, eu tenho que fazer de tudo para me adaptar a ele, para que eu anuncie o evangelho a ele. Agora, se o camarada liga lá, uma música que eu não gosto, sertanejo universitário, eu não gosto. Você pode gostar, não tem problema nenhum, você vai continuar sendo meu amado. O cara liga sertanejo universitário de madrugada e me acorda, o que eu vou fazer como crente? Jogar pedra na casa dele? Se eu fizer isso, eu crio uma barreira. Capaz que eu bata na porta dele e fale assim, dá para participar da festa junto com você? E, de alguma forma, eu vou querer conquistar aquela pessoa que, a princípio, é desagradabilíssima. Por quê? Porque eu quero que ele conheça o evangelho que eu conheço. O evangelho que muda a minha ética de tal forma que, de madrugada, eu não vou fazer barulho para acordar o meu vizinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que Paulo está explicando para nós aqui? O que Paulo quer é que as pessoas conheçam o evangelho que o libertou, que redimiu, que mudou a sua vida. Ele quer que as pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, a quem ele serve. Então, ele vai se adaptar às pessoas. Não é que eu vou pecar junto com as pessoas. Diferente. Certa vez, alguns adolescentes da igreja da Vila Maria, jovens e adolescentes, eu estava numa reunião de grupos pequenos, e eles falaram assim para mim, ô Pedro, você acha que o jovem crente ele pode frequentar balada? Boteco, balada, não sei como é que vocês chamam hoje. Esses nomes mudam com o tempo. Esses lugares assim de festinha, meio escurinho, tipo boate, né? Boate é uma palavra antiga, não sei se usa mais. Você acha que o jovem crente pode frequentar? Falei, pode. Depende da motivação. Você vai lá para quê? Qual o propósito que você vai lá? Por exemplo, eu conheço um pastor aqui no centro de São Paulo, que ele frequenta os lugares mais tenebrosos do centro de São Paulo. Mas sabe o que ele faz? Ele resgata prostitutas e travestis da vida que eles estão tendo. Ele entra nas boates, ele paga para entrar, ele vai lá e evangeliza a travessia, evangeliza a prostituta, e a igreja dele está cheia de gente regenerada que veio desse lugar. É isso que você vai fazer? Se você vai, amém. Vai com a minha bênção. Mas, com certeza, aqueles jovens não queriam ir para a balada com essa intenção. Depende do propósito. Qual é o teu propósito? Se você for para a balada para pecar junto com o mundo que está na balada, você vai ser mais um perdido com eles. E eles ainda vão olhar para você e falar assim, olha aqui, tá, os crentes estão igual a gente, ó. Eles gostam do que eu gosto, beleza, eu estou certo. O meu estilo de vida está aprovado. Até os crentes estão aprovando. Aí você está errado. Aí você está envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você não está manifestando a glória de Deus. Você pode ir no campo de futebol? Pode. Pode assistir jogo do Corinthians lá? Pode. Mas você sabe disso. Eu frequentei esse futebol anos e anos e anos. Os caras falam de cada 10 palavras, 11 são palavrões. É o tempo todo gritando palavrão. Aí, se você for lá, você vai lá e torce na hora que tem que torcer, sem falar palavrão. Não fica xingando a mãe do juiz, que ela não tem culpa de nada. Tem uma atitude que mostra que você é um cristão. Pode ser que você não ganhe ninguém ali para Cristo, mas você está manifestando que você pode ser diferente. É isso que Paulo está falando para a gente. Ele está falando dentro da cultura dele, da época dele. Eu estou trazendo para a nossa época, para o nosso contexto. Tudo faço por causa do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não
não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, aqui no final, ele faz uma comparação com os atletas dos Jogos Olímpicos da época. Já existiam Jogos Olímpicos na época. Os caras eram extremamente zelosos, eles se aplicavam, não com o profissionalismo que tem hoje, e ele falava assim, olha, eu faço parecido com eles, só que a minha meta não é alcançar uma coroa. A coroa era uma coroa de louros, né, que os antigos atletas ganhavam. Mas não é para conquistar aquela coroa. Eu também esmurro meu corpo, eu também me sacrifico, eu também me policio. Você já viu como que um atleta treina? Um atleta olímpico treina? Eu me lembro que Michael Phelps, não na sua última Olimpíada, nas penúltimas Olimpíadas, ele treinava 16 horas por dia. Sabe o que é isso? 3, 4, 5, 6 meses, 16 horas dentro de uma piscina, para conseguir ganhar um segundinho. É muita dedicação, é muita disciplina para ganhar o quê? Aquele monte de medalha de ouro que ele ganhou. Paulo está falando assim, olha, eu estou fazendo a mesma coisa que o Michael Phelps está fazendo, só que espiritualmente, porque eu quero ganhar a coroa do Evangelho, eu quero que o Evangelho alcance o maior número de pessoas, eu quero que as pessoas reconheçam a glória do Senhor Jesus Cristo, o valor dele, a beleza dele. Veja que o que sempre move Paulo é o amor dele, a admiração dele pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É só isso que vai motivar você, meu irmão, a sair do seu lugar. É só isso que vai motivar você a sair de uma postura de religioso para ser verdadeiramente um cristão portador do Evangelho. Deixe de ser religioso e seja um portador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Voltamos lá para Atos capítulo 21. O verso 25, ele diz, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Eu não vou me demorar muito nisso, porque nós pregamos sobre isso quando passamos por Atos capítulo 15. Isso aqui foi a decisão do Concílio de Jerusalém, nada mais do que isso. Tiago está repetindo, porque muitos que vieram com Paulo, talvez não soubessem desse contexto. Então ele está dizendo, olha, o que a gente tinha que falar para os gentios, nós já falamos, está tudo determinado aqui. Esse é o documento, a resolução do Concílio de Jerusalém. Muito parecido com o que nós fazemos como presbiterianos. Tudo que nós fazemos é documentado. Nós somos chatos, nós fazemos ata para as nossas reuniões administrativas, nós deixamos tudo no papel. Porque daqui 10, 15, 20, 50 anos, você quer saber o que aconteceu hoje, que decisão que a igreja tomou, está lá registrado quem fez o quê, quem votou no quê. Aqui é um exemplo claro de que Tiago, ele pega um documento, olha, está aqui as resoluções do concílio, lá do Atos capítulo 15. Já passou bastante tempo aqui. No verso 26, nós temos a conclusão do trecho. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Esse versículo, meu irmão, ele é difícil. Por quê? Se Paulo oferece o sacrifício final, ele não oferece o sacrifício final dos animais, talvez ele estivesse comprometendo o evangelho que ele pregava. Porque o que Paulo falava? O verdadeiro sacrifício já foi ofertado por Cristo Jesus. Ele é o ofertante perfeito e ele é a oferta perfeita. Jesus ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Se Paulo talvez oferece aquele sacrifício, o que os judeus mais tradicionais iriam dizer? Está vendo? Paulo teve que cumprir a lei como nós a cumprimos. Ele teve que ser um religioso como nós somos religiosos.
estariam voltando à lei de Moisés, aos sacrifícios do templo. Mas nós sabemos que o cristianismo está baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício dele que justifica a mim e a você. Por isso, Deus não permite que Paulo ofereça aquele sacrifício. No verso 27, há um motim e eles levam Paulo preso. E Paulo começa a sua longa e árdua batalha de várias prisões. Várias prisões. Mas veja que Paulo, a intenção dele é se identificar com aqueles que pensam diferente dele, para que ele apresente o Evangelho. Para que ele mostre o quanto o Senhor Jesus Cristo é valioso para aqueles judeus religiosos. O que eu quero deixar para você nesta noite? Não sacrifique o Evangelho de Cristo, meu querido irmão, nem de um lado e nem de outro. Não sacrifique o Evangelho de Cristo, tentando se parecer com o mundo, mas não tendo nenhuma motivação de mudar o mundo ao seu redor. Se você quiser viver igual ao mundo, sem buscar a glória de Deus, você está sacrificando o Evangelho de Cristo. Porque o mundo vai olhar para você e vai falar assim, está vendo? O crente é igual a gente. Tudo bem. E não é assim. Agora tem o outro lado do espectro. Não sacrifique o Evangelho de Cristo sendo uma pessoa tão religiosa, tão religiosa, tão religiosa, que você não se relaciona com ninguém. E você cria tantas barreiras, você cria tantas dificuldades, que as pessoas não se chegam a você. Você se torna um verdadeiro chato. Já viu aquele crente que trabalha com você? Eu já conheci alguns assim. Aliás, eu já conheço. Eu vi um na sexta-feira no casamento que eu fui. O camarada é crente, entra numa festa de casamento da nossa sobrinha, ou da nossa filha, da nossa prima, e fica com aquela cara emburrada assim, ó. O tempo todo. A cerimônia do casamento, ela realmente foi ridícula, perto do que nós conhecemos. A festa, era uma festa, as pessoas estão se divertindo, estão se alegrando com os noivos. Você não precisa ficar com a cara amarrada. Ah, ó, todo mundo tem que saber que eu sou crente, viu? Todo mundo tem que saber. Aí fica... Você não vai se embriagar como os outros se embriagam. Você não vai ser sensual como muitos foram sensuais. Você não vai falar bobagem como muitos falaram bobagem. Você não vai tentar conquistar a mulher do outro como muitos tentaram conquistar a mulher do outro. Mas você pode estar na festa esbanjando alegria sem tomar uma gota de álcool. Você pode dar seu testemunho, você pode brincar com as pessoas, você pode se alegrar. Você não precisa sacrificar o Evangelho de Cristo sendo um ET. Seja uma pessoa de carne e osso. Seja uma pessoa natural. O apóstolo Paulo era assim. Por isso que muitos judeus religiosos o viam com maus olhos. E aquele Paulo lá, nem parece crente. Porque Paulo vivia no meio das pessoas. Mas falaram isso do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não vivia alcoolizado. Jesus não vivia falando bobagens. Ele nem adulterava e nem olhava para uma mulher com intenção impura. Jesus nunca fez fofoca de ninguém. Jesus nunca foi orgulhoso. Jesus nunca foi maldoso com ninguém. Jesus nunca foi egoísta. Ele nunca deixou de abrir o seu tempo. Ele nunca deixou de se abrir para as pessoas que precisavam dele. Mas mesmo assim, os religiosos apontaram para ele e falaram assim, esse aí? Sei não, hein? Não sacrifique o Evangelho de Cristo, meu irmão, nem por um lado e nem pelo outro. Deixe de ser religioso e seja um portador do verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz liberdade,
o evangelho que chora com as pessoas, o evangelho que fala a verdade para as pessoas, o evangelho que aponta pecado, sim, o evangelho que não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não, mas o evangelho que age com amor, com graça, com misericórdia, um evangelho que enxerga realmente o que é o evangelho. Que sejamos assim, meus irmãos, para a glória de Deus, para a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo, aqui no Jardim Fortaleza e por onde a gente andar. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos muito pelas experiências do apóstolo Paulo e agradecemos também muito o teu Espírito que conduziu Lucas a registrar essas experiências, esses fatos revelados a nós, que trazem tantas coisas extraordinárias, tantos ensinos maravilhosos. Ó Deus, abre o nosso olho para que a gente enxergue a Jerusalém celestial, mas abre o nosso olho também para que a gente enxergue que o Evangelho começa aqui e agora, e que a verdadeira vida cristã é uma vida livre, de paz, de alegria. Nós somos libertos pelo Senhor Jesus Cristo para nos identificarmos com pessoas e não pecarmos como as pessoas pecam, mas estender-lhes as mãos de graça, de perdão. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais inteligíveis pelo mundo que está ao nosso redor. Sejamos um pouco mais humanos e não fantasmas de outro mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um evangelho simples, mas um evangelho verdadeiro, para que cada um de nós vivamos dessa forma. Em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém.